Paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos para a parte 6 desse tema muito relevante e importante, comendo o melhor dessa terra. Minha Bíblia está aqui aberta em Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 13. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Preciosos irmãos, uma jornada de 11 dias no deserto se transformou em 40 anos girando em círculos. Por falta de entendimento, comunhão com Deus e uma resposta sem fé, murmuração, incredulidade, ansiedade, fizeram com que eles não conseguissem avançar. Nós vemos que, para avançar na vida cristã, é preciso tomar a graça para renunciar àquilo que nos prendia desde a queda. Enquanto o homem está preso, ele não avança. São como cordas invisíveis, mas que criam fortalezas, anzóis que os prendem num nível limitado e ele não tem liberdade, porque onde está o espírito, ali está a liberdade. O homem caiu da dimensão da liberdade para a dimensão da cegueira, né? Então, o que nós vemos, preciosos irmãos, estou abrindo aqui a Bíblia em 1 João capítulo 2, é que assim que Jesus batizou-se nas águas para se identificar conosco, ele passou, então, pela prova, que é uma escolha que honra a Deus. Quando ele foi tentado no deserto, e ele fez escolhas. Então, a questão toda de renunciar às impiedades e concupiscências mostram realmente o que vai sair da sua vida. E mostra realmente que você está decidido, como Abraão estava decidido, a sair da vida de idolatria para uma comunhão com Deus. Preciosos irmãos, nós compreendemos que a vida cristã é muito matemática. Existe como se fosse situações que o homem está travado e ele nem sabe disso, porque ele acha aquilo normal. Mas no momento em que ele diz, eu vou me voltar para Deus, então o pó da sandália vai ter que ser tirado. Aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, vamos ver, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Jesus foi então tentado nessas três, né? E nós precisamos compreender que a alma, desde a queda, precisa romper nesses três. A alma precisa romper nesses três ligamentos com a carne. Renúncia, confissão e abandono pela graça, com a ajuda da graça. Quando a alma rompe com esses três grilhões, fortalezas, e a alma se inclina para o espírito, ela começa a sarar e receber revelação, nutrição e força para avançar. Comer o melhor dessa terra, uma vida de sucesso, é uma vida de escolha sábia. Então, a escolha de rejeitar a concupiscência da carne, Jesus foi tentado primeiro, né? Ele estava em consagração e o diabo veio e disse, olha, você precisa se alimentar. Ele estava com fome, mas a comunhão com o Pai é prioridade constante para Jesus. Então ele não colocou a zona de conforto, a alimentação, as necessidades do corpo, que são lícitas, mas naquele momento o seu corpo estava em segundo plano. Ele não colocou em primeiro lugar as necessidades físicas, e sim, ele colocou a consagração. Naquele momento, comer seria pecado, porque o Pai o chamou à consagração. Portanto, há tempo para todas as coisas, certo? Comer fora de hora, comer quando Deus nos chama à consagração, é pecado, porque estamos preferindo alimentar a carne do que alimentar o espírito. Aqui nós vemos então que Jesus fez uma escolha e disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. Ele estava ali pela palavra do Pai, e assim que o Pai deu o sinal verde, os anjos vieram e o serviram logo depois, não é? Então a concupiscência da carne faz com que muitos não avancem na vida cristã.
A concupiscência da carne faz com que muitos, não é? Foram os 300 de Gideão, os primeiros 32 mil, não é? Foi eliminado 22 mil. Esses 22 mil medrosos, e depois 10 mil sobraram, e desses 9.700 eram preguiçosos, primeiro jogavam-se a cabeça dentro da água para tomar água em vez de cuidar da batalha espiritual. Isso fala de colocar o corpo como centro, né? Não a alma, o espírito sarando a alma. Veja, o homem carnal, então, ele não diz não às concupiscências, né? Da carne. Gula ou anorexia, né? Ou seja, uma idolatria pelo corpo, no sentido de anorexia. Vê a pessoa na capa da revista que fica invejando, cobiçando, se comparando, e quer emagrecer de uma hora para outra e acaba perdendo nutrientes no cérebro, pode até parar no hospício, né? Então esse desespero de se tornar bela ou belo para impressionar os outros, viver para impressionar os outros com o seu corpo, né? Então vemos aqui a vaidade. Vaidade já diz que é uma glória vã, inútil, porque os aplausos das pessoas não contarão nada no dia que nós dobrarmos nosso joelho diante do Pai. O que importa é o bom estar servo, bom e fiel, né, meus irmãos? Então, a concupiscência da carne entra aí os alimentos descontrolados, a bebida, o vício, né, drogas, né? O sexo ilícito, contrário à natureza, o sexo fora do casamento, a pornografia, o sexo solitário. Aqui entra então a renúncia da concupiscência da carne. Meus amados, quantos jovens, não é, que não avançam na vida cristã por causa do prazer sensual, sexual não renunciado. Não renunciar toda impureza sexual fará com que a pessoa não vá para o próximo nível. Ela vai ficar girando em círculo no deserto. A Bíblia diz em Colossenses 3 e também em Efésios 5 que a paixão lasciva, a impureza sexual, ela é idolatria. Não é? Então o que nós vemos aí é que nós devemos ser puros, até nos pensamentos. A Bíblia diz: se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então, se você chamar impureza de pecado e dizer Deus não me deu isso aí, e o que Deus não me deu eu não preciso. Deus não me deu a pornografia, o sexo fora do casamento, o sexo contrário à Bíblia. Deus não nos deu o corpo do solteiro, né? Então, quando a gente compreende, Deus não me deu isto, eu não preciso. Quando Deus não deu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão quis, perdeu o jardim. Quando, no caso de Sansão, quis aquilo que Deus não deu, perdeu o que Deus tinha dado. Então, a pornografia, Deus não nos deu. Sexo contrário à natureza, Deus não nos deu. Então, são coisas para ser renunciadas. Isso é plenamente possível, porque nós temos a nova natureza, né? Segunda Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, 1 Coríntios 10, 13, Romanos 6,14. Então nós temos uma nova natureza que nós podemos escolher renunciar. Isso é sofrimento? Mas é um sofrimento menor do que ceder à impureza e ficar sem a revelação e comunhão com Deus, porque os impuros não herdarão o reino dos céus. Nem aqui, nem lá do lado de lá, né? Então a pureza, ela é essencial. O prazer pela pureza. A Bíblia diz que aqueles que amam a pureza de coração terá por amigo o rei. Isso é maravilhoso, irmãos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, a renúncia da impureza o fará avançar na revelação e na frutificação, na comunhão com Deus. Os impuros não podem, entende? Então se paga um preço altíssimo pelo sexo profano ilícito. Se paga um preço altíssimo. Romanos capítulo 1 fala que a pessoa vai se degradando, se tornando cada vez mais alimanesca, cada vez mais sem revelação de Deus e cada vez mais tomando decisões que vão autodestruí-la, não é? É um abismo, como se diz, uma descida, né? Cada vez mais profundo na destruição. Então, pastor, mas os meus hormônios... Não, Jesus com esse espírito, com este corpo, ele nunca pecou. Então,
decida, meus queridos e amados irmãos, decida que você não quer o que Deus não te deu, tá? Você não vai cobiçar o que é pecado, porque só o cobiçar, né, desejar no culto do coração o proibido já é pecado. Então você diz, eu amo a pureza, eu escolho a pureza e eu renuncio no pensamento, não vou colocar os meus olhos naquilo que provoca, né, malícia, e eu decido confessar isso como pecado, rejeitar, e todas as vezes que for tentado, eu decido mortificar, eu decido dizer não. Olha, meus amados irmãos, isto elimina, né, dos 10.000 lá, 9.700 de Gideão. Então você sabe que aqui você vê um monte de jovens, às vezes, ou pessoas que estão na igreja, que estão contaminadas porque não renunciam, não confessam e dão desculpa. Ah, pastor, a carne é fraca, eu não consigo. E aí fica dando desculpa, entendeu? Então o que você vê é que muitos são chamados, poucos são escolhidos e não avançam por causa da impureza sexual. Ou por causa do mau uso do corpo, como eu falei, no caso da alimentação ou no caso da preguiça, sonolência. O mau uso do corpo, né, faz com que isso seja a concupiscência da carne. Então, você está vendo aqui que esse é um anzol que segura muita gente, né? Há muita gente desqualificada para o próximo nível, para as revelações. É como se tivesse um portal, né, uma porta na sua frente, para revelações, crescimento, frutificação. E a pessoa está presa ali por um presente de Satanás e achando aquilo o máximo, quando na verdade aquilo custará uma vida sem revelação, né? Sem Deus e ainda sem salvação. Os impuros, né, serão castigados. Então isto é uma coisa que as pessoas pensam que ninguém está vendo, está escondido, mas é uma coisa que tem eliminado, como nós vimos ali, grande parte do exército de Deus. Então nós vamos ver em 1 Coríntios 10 que diz, não nos prostituamos como o anjo destruidor acabou com muitos num dia só. Então nós estamos vendo que a graça nos ensina a renunciar. Aí diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? Aí fala das riquezas ilícitas, né? Ganhar dinheiro de forma desonesta, com balanças falsas, a avareza, que é a idolatria, também está lá em Colossenses 3, né? Efésios 5, amar mais dinheiro do que Deus, a mamon, né? Viver para o dinheiro, viver para trapacear ou enganar ou viver para o dinheiro, né? Em vez de o dinheiro ser servo, viver adorando o dinheiro, né? Então aqui o caso da concupiscência dos olhos fala que as demais ambições, muitas pessoas querem tanto, sabe? E na verdade o que eles precisam, Deus pode dar, Jeová Jireh não vai negar. Se você renunciar, né, às riquezas ilícitas e não se apressar para enriquecer, mas confiar no Senhor, Deus vai te prosperar, porque Ele sabe que você precisa, né? E Jeová Jireh vai te dar 12 cestos cheios sobrando. Então, uma das maneiras também da avareza é a ansiedade, a preocupação. A Bíblia diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, né? Então, a pessoa que ela está colocando em primeiro lugar as bênçãos, fazendo campanha por causa de bênção, ao invés de buscar o reino de Deus, sua justiça, ao invés de santificar a sua vida e se arrepender e se converter, fica só buscando o resultado. Isso também é concupiscência dos olhos. Muitos não avançam porque não estão buscando ser santos, não é? O que eles estão buscando é resultado, é viver para impressionar os outros, é conquista financeira em primeiro lugar. A prosperidade ela é uma bênção como consequência, mas quando ela é o alvo, a razão, ela se torna avareza e idolatria. Então, Jesus ele renunciou a essa tentação também. Há muitas pessoas que elas não conseguem ter comunhão com Deus porque elas não estão vivendo para limpar o seu coração, elas estão vivendo apenas para acumular bens. Então isto é um vício, né? Isso é realmente o coração está num tesouro que não é o Senhor, né? E vemos a terceira concupiscência aqui, você está vendo? A soberba da vida. Viver para impressionar os outros, viver para ser bem tratado, receber carinho, ao invés de amar e sofrer pelo evangelho, né? Amar seus inimigos,
Em vez de viver para o Evangelho, dando o amor de Deus para as pessoas incondicionalmente, viver para ser paparicado. Aí até muda a mensagem para querer agradar as pessoas, né? A soberba da vida aqui é a cilada, né? De viver para impressionar pessoas, refém da opinião das pessoas, é mágoa, ressentimento, inimizade, ódio. Eu mereço ser bem tratado. Né, os cristãos da igreja primitiva morriam abençoando, né, seus algozes. E hoje os cristãos querem seus direitos, ser bem tratados, receber carinho, não aceitam ser desprezados, perseguidos, odiados, maltratados, traídos, não aceitam injustiça. Ficam indignados, não é? Então o que nós vemos aqui é que isto é soberba da vida. Isto é uma tentação. É você viver para receber amor e carinho, ao invés de viver para dar o amor de Deus às pessoas, até aos seus inimigos, não esperando nada delas. Claro que Deus vai levantar amigos, claro que Deus vai levantar, se você amar, der o amor de Deus às pessoas, Deus vai levantar. Você vai ter ótimos amigos, excelentes, mas isso não é fonte, isso é canal, entendeu? A tua fonte tem que ser o Senhor, sabe? Se apegar no Senhor. Amar pessoas, mas não se apegar em pessoas. Então, quando nós adoramos, né, a Bíblia diz: aquele que ama mais esposa, filho, do que a mim, não é digno de mim. Então é importante amar família, né? A Bíblia diz que ele não ama sua família, é pior que o infiel. Aí nós vemos a moderação. Não amar a família é pecado. Amar mais a família do que a Cristo é pecado. Então você está vendo que isto é a soberba. Isto é a soberba da vida. É onde você coloca o relacionamento com pessoas como mais importante do que o teu relacionamento com o Senhor. A opinião das pessoas, o carinho das pessoas, a aceitação das pessoas, né? Temor de homens. Quantos que não vivem uma vida cristã por temor de homens? O que o grupinho vai pensar se souber que sou evangélico, né? Aí a pessoa, para se associar com o mundanismo, acaba abrindo mão, né, de se parecer evangélico. Davi adorava a Deus, por isso ele tinha comunhão com Deus. Saul não. Então você pode ver, José no Egito preferiu o Senhor do que a concupiscência, né? Daniel, ele podia salvar o seu pescoço se ele orasse com a janela fechada. Ninguém precisava saber, mas ele falou: não, antes eu orava com a janela aberta, eu vou orar com a janela aberta. Eu vou correr risco, mas eu não vou esconder a minha espiritualidade por medo da morte, né? Eu vou ser cristão diante dos homens para sempre. Eu não recebi Jesus por 6 dias, 6 meses, mas pro resto da minha vida. Então, Jesus é aquele que negar a mim, tiver vergonha de mim diante dos homens, eu também vou negá-lo naquele dia, né? No juízo final, não te conheço. Olha que coisa tremenda, meus amados irmãos, essas 3 situações que destravam poucos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Escapar, né, da concupiscência dos olhos, que é o mau uso do corpo e da vida sexual, a concupiscência dos olhos, que fala de preocupação, ansiedade, avareza, amor ao dinheiro, e a soberba da vida, viver de relacionamentos quebrados, mágoa, ressentimento, ódio, competição, invejas e ciúmes, esses que estão vivendo colocando a sua carência em pessoas em vez de no Senhor, né? Fazendo das pessoas sua fonte. Então o Senhor diz: maldito aquele que faz o braço de carne a sua fonte, ou seu, ou o braço de carne de outro, né? Na verdade, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Deus levanta pessoas para te ajudar quando você confia no Senhor, né? O Senhor é tua fonte. Salmo 87:7 diz: todas as minhas fontes estão em ti. Portanto, quando o homem escapa desses 3 anzóis, ele avança. Olha, irmãos, preze pela pureza sexual, preze pela consagração, vigílias, jejuns, oração, né? Consagração, preze pela humildade, pelo temor, preze, meus amados irmãos, por chamar a ansiedade que Deus não te deu e preocupação Deus não te deu, né? Preze por renunciar isto, chamar este pecado e escolher a fé e a adoração, né? Preze por amar os seus inimigos, orar, perdoar 70 vezes 7, abençoar as pessoas, não ter mágoa. Então você vai ser uma pessoa raríssima, como Noé.
Você vai ser um dos poucos cristãos que, além de chamado, vai ser escolhido. Porque os cristãos, em algum desses anzóis, estão presos e acham normal, mas você está aprendendo nessa série.